onde estão descritas quais são essas despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Estão previstas lá no artigo 70 da LDB, conforme previsão expressa aqui no artigo 25 da Lei do Fundeb, da Lei Federal 14.113 de 2020. E aí eu vou repassar aqui com vocês alguns desses itens do artigo 70 da LDB, começando pelo inciso 1, a possibilidade de remuneração do pessoal e de capacitação dos profissionais da educação, que é um tema muito importante ultimamente, que a gente tem visto que cada vez mais é necessário capacitar os profissionais da educação. E aí, o segundo inciso do artigo 70 da LDB nos diz sobre a aquisição, manutenção e construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Então, tudo aquilo que for necessário de móveis, imóveis, até mesmo a compra de um terreno para construir uma escola, pode ser utilizado os recursos dos 30% do Fundeb, tá? Então, a gente precisa ampliar uma escola, precisamos construir mais salas de aulas, a gente já tem a escola, pode construir as salas, fazer reformas, fazer reparos nos prédios já existentes. Não, a gente teve aqui um aumento de demanda em determinado bairro, precisamos construir uma escola nova em determinado bairro. Podemos comprar o terreno com os recursos do Fundeb, podemos construir a escola com os recursos do Fundeb, todos aqueles materiais de construção e serviços, pagamento de mão de obra, podem ser feitos com o dinheiro do Fundeb. No inciso 3, a gente tem uma outra possibilidade, que é o uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. O que seriam então, Sarita, essa manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino? Por exemplo, um exemplo clássico é o aluguel de imóveis e equipamentos. Aqui no meu município a gente não tem condições de construir no momento uma sede para a Secretaria de Educação ou um novo órgão ali, um novo setor, por exemplo, de merenda escolar, né? Então a gente precisa pagar o aluguel de um determinado imóvel. Isso é possível? É possível também com o dinheiro do Fundeb. A mesma coisa, a manutenção de equipamentos e a conservação das instalações. Então, dentro das escolas a gente tem ali equipamentos, computadores, por exemplo, que são necessários para o trabalho dos profissionais da educação que fazem a parte administrativa, tá? Xerocopiadoras, enfim, telefones, enfim, todos aqueles equipamentos que são necessários para que o serviço administrativo educacional funcione, havendo a necessidade tanto de compra de equipamentos quanto de manutenção desses equipamentos. Então, precisa chamar aqui o técnico que cuida dos telefones ou o técnico que faz a manutenção dos computadores, né? A gente precisa comprar peças novas para os computadores. Isso tudo pode ser feito com os recursos do Fundeb. No item 4 do artigo 70 da LDB, também é uma despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino, o levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e a expansão do ensino. O que é isso, Sarita? São pesquisas, são levantamentos estatísticos. A gente precisa aqui saber no nosso município, por exemplo, a demanda de alunos para o próximo ano que ingressarão na educação infantil. A gente precisa ter uma noção. Fizemos contato com a rede de saúde, com assistência social, mas não temos números exatos. Podemos fazer uma pesquisa, podemos fazer um censo, por exemplo, dentro da nossa cidade, contratar pessoas para fazer essa pesquisa. Temos a necessidade de implantar um projeto educacional aqui, mas para isso precisamos fazer estudos, precisamos fazer pesquisas, precisamos contratar pessoas e empresas para fazer esses levantamentos estatísticos. Podemos usar os recursos da educação? E a resposta é sim, tá? Desde que a finalidade desses estudos, dessas pesquisas, sejam para a educação básica daquele município, ok?
Então, se for para a educação infantil e para o ensino fundamental, no caso dos municípios, é possível. Se for para o ensino médio ou ensino fundamental, no caso da rede estadual, também é possível, ok? Inciso 5º do artigo 70 da LDB, outra que traz ali outra despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino, que são a realização de atividades meio necessárias ao funcionamento do sistema de ensino. Ah, Sarita, mas o que seriam atividades meio para a manutenção de um sistema de ensino? Então, se a gente pensar que o ensino, para que o ensino chegue ao aluno, ele precisa ter acesso a um prédio escolar, ele precisa ter acesso a materiais pedagógicos, ele precisa ter ali acesso a um ambiente saudável, com merenda escolar, com transporte, enfim. Tudo isso são equipamentos que nós temos clareza nos incisos anteriores. Mas, pensando, o serviço de limpeza, por exemplo, o serviço de vigilância de uma escola, ele é necessário para que o aprendizado do aluno? Para o aprendizado do aluno, ele não é necessário diretamente. A gente precisa ali do profissional da educação, precisa do prédio escolar, precisa de materiais pedagógicos, de mobiliários. No entanto, é fundamental preservar a segurança desse aluno naquele ambiente escolar. E a partir do momento que é necessário, esse serviço de vigilância, que não é um serviço direto de prestação de serviço educacional, mas ele é necessário para que o aluno tenha acesso à educação num ambiente escolar seguro. Esse serviço, por exemplo, de vigilância passa a ser um serviço ali, uma atividade meio que é necessária para o funcionamento do ensino, tá? Então, é um exemplo para vocês. Serviços de limpeza, a gente tem visto muitos municípios terceirizando o serviço de limpeza. Então, a gente, ao invés de contratar servidores públicos para fazer a limpeza, nós vamos fazer uma contratação terceirizada de uma empresa que fornece mão de obra especializada nessa área de limpeza. Então, essa terceirização de serviços que não são atividades diretas da educação, o serviço da educação, o serviço direto da educação pública não é limpeza, não é vigilância, é ensino. No entanto, esses serviços eles são indispensáveis para que a educação aconteça num ambiente saudável, num ambiente seguro, enfim. Então, a gente pode considerar como despesas ali de atividades meio a contratação de empresas terceirizadas para esses serviços que não são atividade direta da educação, mas que são importantes. Um outro exemplo que eu gosto de dar é o trabalho de um consultor educacional, que é o meu trabalho, por exemplo. Sarita, a educação funciona sem o seu trabalho? Funciona. Se a gente tiver ali um professor, se a gente tiver a escola, se a gente tiver o mobiliário, tiver a caneta, o giz, a lousa, tiver ali aquela infraestrutura mínima para que o ensino aconteça, o ensino irá acontecer. No entanto, o trabalho de um consultor educacional que vem prestar um serviço público, um serviço profissional especializado, dando orientação para aquele sistema de ensino agir dentro da lei, usar corretamente os recursos do Fundeb, fazer projetos de lei valorizando os profissionais da educação, criando um plano de carreira, criando vantagens para esses servidores, dando pareceres ali sobre o que pode ou não pode ser utilizado em termos de recursos, que vem auxiliar aquela Secretaria de Educação no momento de fiscalização do Ministério Público ou de um Tribunal de Contas. Sim, esse serviço de um terceiro, que seria o consultor educacional, também pode ser custeado com os recursos do Fundeb, ok? O 6º inciso do artigo 70 da LDB nos diz sobre a concessão de bolsas de estudo para alunos de escolas públicas e privadas. Vejam que essa questão da bolsa de estudos é bem interessante. Normalmente nos municípios, principalmente, a gente tem essa ideia de concessão de bolsas de estudos para alunos do ensino superior. Então, a gente não tem uma faculdade no nosso município, mas tem uma universidade, a gente não tem ali ou uma universidade pública, mas temos no município vizinho uma instituição de ensino superior particular, ou até dentro do nosso município uma instituição de ensino superior particular, e aí vem o poder público, vamos conceder bolsas de estudos para os nossos munícipes para estimulá-los ali a cursar o ensino superior. Neste caso,
Como o ensino superior não é âmbito de atuação prioritária dos municípios, a gente não pode custear essas bolsas de estudo do ensino superior com o dinheiro do Fundeb. No entanto, poderíamos pensar em bolsas de estudos em instituições particulares para alunos do ensino fundamental e da educação infantil, que é a atuação prioritária daquele município. Mas aí vem a dúvida, e aqui eu faço um alerta. Muito embora a LDB, no inciso 6º do artigo 70, disponha sobre a possibilidade de pagar bolsas de estudos para alunos das escolas públicas com o dinheiro do Fundeb, a gente só pode fazer o custeio dessa despesa enquanto administrador público, enquanto Secretaria de Educação, se você não estiver conseguindo atender esses alunos nas suas escolas, na sua própria rede, tá? Então é uma situação muito excepcional que tem que tomar cuidado, tá? Então, ao invés de conceder bolsas de estudos para escolas particulares, por que não construir mais salas de aulas? Por que não construir mais escolas? Por que não contratar mais profissionais para atender a demanda dentro dos seus próprios prédios escolares? Então, fica aqui essa ressalva, esse cuidado para que existe essa possibilidade na lei. No entanto, os tribunais de contas e o Ministério Público ficarão de olho para ver se o poder público de fato está usando esse dinheiro da maneira correta, se não seria possível atender essa criança, esse aluno dentro da própria rede, tá? Então é uma situação excepcional, mas é importante que nós conhecermos o texto da lei. E o inciso 7º do artigo 70 da LDB também traz como despesa de manutenção de desenvolvimento do ensino, amortização e custeio de operações de créditos destinadas a atender ao disposto nos incisos desse artigo. Então, o município precisou pegar ali um recurso público para financiar uma obra de uma escola, uma obra grande. Então, se for necessário amortizar ali essas operações de créditos, desde que a finalidade da despesa seja uma dessas previstas no artigo 70 da LDB, isso também seria possível, ok? Muito embora nós não seja comum vermos esse tipo de despesa aí de operação de créditos feitas pelos entes públicos, mas existe essa possibilidade. E o inciso 8 da LDB, que nos traz que a possibilidade de como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino, a aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar, que são despesas, digamos, óbvias para a educação, já que para que o ensino se desenvolva, para que o serviço educacional chegue ao aluno, é fundamental a existência de materiais pedagógicos, de materiais didáticos, para que esse aluno desenvolva ali as suas atividades. Então está muito claro dentro da lei. Além disso, a questão do transporte escolar, que a gente tem toda uma legislação que garante também o acesso e a permanência do aluno na escola, e por isso são garantidos programas ali de transporte escolar e também de alimentação, tá? Então, pessoal, falando de despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, nós temos essas despesas previstas no artigo 70 da LDB. Sarita, mas tá me passando aqui na cabeça várias outras despesas que não estão descritas especificamente nesses itens, e que podem, e aí eu digo para vocês, várias outras despesas podem ser custeadas com o dinheiro do Fundeb. Basta que nós classifiquemos essas despesas dentro desses itens que estão previstos aqui dentro do artigo 70 da LDB, tá? Então, eu posso dizer que esse artigo 70 não é um rol taxativo de despesas. Existem outras possibilidades, desde que elas não fujam dentro dessas regras básicas, desses incisos que estão regulamentados na LDB.